Fala pessoal, tudo bom com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o Salmo 23. Então, fica conosco que você vai ser abençoado nesse vídeo. Bom pessoal, como eu estava falando, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do Salmo 23, tá ok? E antes da gente começar a nossa série, antes eu queria te pedir, você que ainda não se inscreveu no canal Cristocêntrico, se inscreve nesse canal para você possa estar recebendo as nossas notificações. Para isso você precisa ativar o sininho, tá bom? Então você vai receber notificações de quando nós postarmos vídeo aqui, e o nosso conteúdo sempre será um conteúdo que vai buscar trazer edificação para a sua vida. Nós estaremos compartilhando aquilo que o Senhor ele coloca no nosso coração, beleza? Então também não deixe de curtir esse vídeo, porque isso ajuda também a outras pessoas estarem assistindo esse vídeo e sendo abençoadas também. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui recapitulando o que a gente viu no último vídeo. No vídeo passado a gente começou sobre o Salmo 23, nós falamos sobre o versículo 1, onde diz: Senhor meu pastor, nada me faltará. E a gente viu como que nós somos totalmente dependentes do Senhor e como que nós podemos confiar no cuidado dele para as nossas vidas. Quando o Senhor ele está nos pastoreando, quando nós colocamos as nossas vidas sob o cuidado de Deus, nós não precisamos de mais nada, porque nele nós somos supridos em tudo que nós necessitamos. Não precisamos recorrer a outra fonte, porque ele nos sustém em todas as coisas. Tá? Então vamos continuar lendo aqui. Hoje nós vamos ler o Salmo 23, versículos 2 e 3. Beleza? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Como a gente viu, esse salmo é um salmo de Davi. Davi ele escreveu esse salmo e ele coloca toda a sua confiança no Senhor, sabendo que o Senhor ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele nos sustenta em todas as nossas necessidades. E esse versículo 2, versículo 3 que nós lemos, ele vai confirmar isso que o versículo 1 diz. Ele vai começar a relatar como que é esse cuidado do pastoreio de Cristo sobre as nossas vidas. Primeiro ponto, ele nos leva a um lugar de descanso. Quando a gente lê aqui no versículo 2, que ele nos faz deitar em pastos verdejantes e ele nos conduz mansamente a águas tranquilas. Vamos pegar a figura da ovelha. A ovelha, ela é um animal muito dócil, ela é um animal muito dependente e ela é um animal tão dócil que ela não podia ser levada a lugares onde havia águas correntes, porque ela se assustava com aquele movimento das águas. Então o melhor lugar que ela podia estar era onde havia águas tranquilas, lugar onde ela poderia saciar sua sede, e esses pastos verdejantes, onde ela poderia saciar sua fome e onde ela poderia descansar. A ovelha, quando ela se sacia e ela se sente satisfeita, ela consegue descansar. E assim somos nós diante do Senhor. Ele nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ele nos leva a um lugar de descanso, a um lugar que só Ele pode nos levar, porque esse lugar de descanso é Ele mesmo. Se a gente for ler o texto da palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o lugar de descanso que o Senhor ele quer nos levar está nele mesmo. Jesus, ele é o lugar onde nós vamos ter segurança, onde nós vamos ter descanso, onde nós vamos ter refrigério e aonde nós vamos ter paz. Nós precisamos permitir que Jesus ele nos leve a esse lugar. Mas aí a gente pergunta assim, mas como que a gente vai ter segurança? Como que a gente vai ter paz? Como que a gente vai ter descanso? Como que a gente vai ter refrigério diante de tudo isso que nós estamos vivendo? O cenário mundial hoje, o cenário local, que é onde nós vivemos, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, não é um cenário de paz. Não é um cenário de descanso, de segurança, de refrigério. Pelo contrário, é um cenário de guerra, é um cenário de caos, é um cenário de violência, é um cenário de insegurança. Como que a gente pode viver o oposto disso se as circunstâncias que estão ao nosso redor, elas indicam totalmente o contrário? É porque esse lugar aonde Jesus ele vai nos levar está nele mesmo. Jesus ele é o descanso para as nossas almas. Jesus ele é a paz para as nossas almas. Ele é a segurança para as nossas almas. Ele é o refrigério para as nossas almas. O único lugar que nós podemos encontrar isso é nele. É colocar nossa vida nele, é colocar nossa confiança nele, é colocar nossa esperança nele, é colocar o controle do nosso viver nele. E aí, mesmo diante de tanto caos, de tanta guerra, de tanta insegurança, nós vamos conseguir viver na nossa alma paz, segurança. Jesus ele tem isso para nos oferecer. Quantas vezes a gente já se encontrou nessa situação, onde as coisas tudo ao nosso redor parece estar caindo, parece estar desmoronando, mas dentro da gente ainda há paz, ainda há segurança, refrigério, e a gente consegue descansar a nossa alma. Saber que embora tudo por fora esteja difícil, mas por dentro a nossa alma ela está em paz. Jesus, quando a gente lê esse Salmo 23, a gente vê que esse pastor que o salmista está falando, que a gente sabe que esse pastor é Jesus Cristo, ele não é um pastor que ele vai tosquear a lã da ovelha, que ele vai maltratar a ovelha. Não, ele não nos coloca em perigo, ele não nos coloca em risco, ele nos coloca em situação aonde nós estamos seguros. E o maior inimigo das nossas almas, da nossa vida, é o pecado. Jesus ele nos coloca em segurança a respeito do pecado, a respeito do inimigo. Jesus ele nos dá segurança a respeito da nossa vida, para que a nossa vida ela possa desenvolver santidade, a nossa vida ela possa desenvolver comunhão com Deus. Jesus ele nos leva ao lugar seguro, num lugar de descanso para as nossas almas, num lugar de descanso para o nosso viver, para que a gente possa desenvolver a nossa vida espiritual nele. Outra coisa que a gente vê nesses versículos, eu queria até ler um versículo que está em Números capítulo 10, versículo 33, que diz o seguinte: assim partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor seguia diante deles para lhes buscar lugar
de descanso. Isso daqui é um texto quando o povo estava no deserto. Estavam caminhando no deserto sob a liderança de Moisés. E aí a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, ela ia diante do povo. E aqui o texto fala que ela estava diante do povo, guiando o povo até um lugar de descanso. E eu quis trazer esse texto para a gente ver que a intenção de Deus, do cuidado de Deus sobre nós, é trazer direção para as nossas vidas e nos encaminhar para um lugar onde a gente possa descansar. É um lugar de segurança. Porque o lugar de descanso que Deus estava procurando para o povo acampar era um lugar onde o povo não seria alvo do inimigo, onde o povo poderia ter as suas necessidades supridas, onde teria um lugar onde eles poderiam ficar tranquilos, calmos, em paz. E é este o cuidado que Deus tem nas nossas vidas. Por isso que a gente precisa confiar na direção do Senhor. Nos confiar para onde Ele está nos levando, para onde Ele está nos guiando. A gente não sabe quais são os caminhos que Ele vai nos guiar, mas a gente sabe de uma coisa, a gente tem certeza de uma coisa, é que esse caminho vai ser um caminho que vai nos levar a um lugar de descanso, a um lugar de paz, a um lugar de segurança. Nós não sabemos como é o caminho que vai ser trilhado, mas nós sabemos aonde esse caminho vai nos levar. E é a mesma coisa, Jesus ele está nos direcionando, Ele está nos guiando, a gente precisa confiar no caminho. Ele fala que Ele é o caminho que leva até Deus. Quando Jesus ele vai dizer que ele vai dizer para os seus discípulos que ele estava indo para um lugar onde eles não poderiam ir, quando Jesus estava falando a respeito da sua morte e de que ele estava próximo do tempo que ele iria ascender aos céus de novo e voltar para o Pai. Mas Jesus ele estava falando isso e os discípulos não estavam entendendo. E os discípulos começam a perguntar para ele, mas para onde, que caminho é esse? Porque Jesus ele fala assim, eu estou indo, mas vocês sabem um caminho. E aí os discípulos perguntam, mas como que a gente sabe o caminho se a gente não pode seguir, se a gente não pode ir atrás de você, se a gente não pode ir para onde o Senhor está indo? E o Senhor está falando que a gente sabe o caminho. E aí Jesus ele fala assim, vocês sabem o caminho sim. Porque o caminho ele esteve com vocês todo esse tempo. Quando Jesus está falando do caminho e ele fala, eu sou o caminho, ele vai revelar para Jesus, para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus ele está falando do caminho, ele está falando de si próprio, ele está falando do seu exemplo de vida, ele está falando dos seus ensinamentos, daquilo que ele ensinou. Então esse é o caminho, a gente seguir o exemplo de Jesus, a gente seguir as ordenanças, os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, esse é o caminho. E quando a gente segue esse caminho, a gente está sendo guiado por ele. E a gente não sabe como que vai ser o caminho. A gente não sabe o que a gente vai encontrar no trajeto, porque o caminho ele é apertado, ele é estreito, mas é um caminho que a gente sabe onde ele vai nos levar. Ele vai nos levar para a comunhão plena com Deus. Ele vai nos comunhar para o lugar onde nós vamos estar diante do nosso Deus. Ele vai nos guiar para a nossa salvação, para a salvação das nossas almas, e que é o nosso lugar de descanso, onde nós vamos descansar plenamente, onde a nossa alma vai estar totalmente refrigerada, restaurada. Então, Jesus ele está nos guiando, nós precisamos confiar na sua direção, na forma como ele nos guia, que ele nos direciona, porque ele vai nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, lugar aonde ele vai refrigerar nossa alma. O que é refrigério? Refrigério é restauração. Jesus ele está restaurando a nossa alma. Jesus ele está restaurando a nossa vida.
Jesus, ele está restaurando o nosso ser, porque estava perdido por causa do pecado. O pecado desfigurou a imagem de Deus em nós, a semelhança de Deus em nós, a santidade de Deus em nós. E aí o que Jesus ele está fazendo? Quando com todo o seu cuidado, com todo o seu zelo, com todo o seu pastoreio na nossa vida, Ele está trazendo refrigério para a nossa alma, Ele está trazendo restauração para a nossa alma, Ele está reconstruindo dentro de nós aquilo que se perdeu por causa do pecado. Jesus, Ele está nos levando a um lugar de descanso e refrigério e restauração para a nossa alma. E o mais interessante disso tudo é que no final do versículo 3, ele fala, o salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tudo isso ele faz por amor do seu nome. E isso é uma garantia para nós. Jesus, o Senhor, ele está dando a garantia do seu próprio nome, porque tudo isso que ele faz, todo esse cuidado, todo esse pastoreio dele, ele dá a garantia do seu próprio nome. Ele faz isso por amor ao seu próprio nome, pelo zelo do seu próprio nome. E aí eu queria ler com os irmãos um versículo que está lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 22, 23, diz assim: dize, portanto, à nação de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó nação de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Vamos pular para o versículo 26. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observeis. Então, olha só, eu estou pegando um texto aqui do livro do profeta Ezequiel, quando Deus está falando aqui a respeito do nome dele, do quanto que ele zela pelo nome dele, um nome que aquele povo profanou. E por isso que eles estavam passando pela situação que eles estavam de cativeiro, de exílio. Mas o Senhor está falando, olha, a restauração que eu vou fazer com vocês, a forma como que eu vou restaurar vocês, eu não estou fazendo isso por causa de vocês. Por quê? Porque vocês profanaram meu nome. Porque vocês viraram as costas para mim. Porque vocês preferiram mais o pecado do que a mim mesmo. Eu estou fazendo isso por amor ao meu nome. Para que o meu nome seja santificado em vós. Para que o meu nome seja glorificado em vocês. Para que o meu nome seja honrado. É por isso que eu estou fazendo. E aqui o salmista, no final do versículo 3, ele vai falar que todo esse cuidado de Deus, ele está zelando pelo nome dele. Essa é a garantia de que Deus ele não deixará de nos cuidar, de não deixará de nos pastorear com amor, com ternura, com misericórdia, com zelo, que Ele não vai deixar de suprir as nossas necessidades e que Ele não vai desistir de nos levar ao lugar de descanso. É por amor ao nome dele que ele faz essas coisas. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Para que o nome dele seja honrado na sua vida. E como que o nome de Cristo vai ser glorificado em mim e em você? Através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Então escolha todos os dias obedecer a palavra de Deus. Escolha todos os dias obedecer os ensinamentos, a caminhar o caminho que Ele nos ensinou, para que assim a gente possa honrar e glorificar o nome do Senhor em nossas vidas. Amém? Que o Senhor Jesus ele possa ter te abençoado com essa palavra,
compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que Deus possa abençoar a vida delas também. Lembre-se, Jesus é o seu pastor e você não tem falta de nada, porque Ele supra as suas necessidades. Ele te leva a um lugar de descanso, um lugar de paz, de refrigério, de segurança. E tudo isso Ele faz porque Ele ama o seu próprio nome. E Ele quer que através de nós o nome dEle seja glorificado e exaltado. Que você seja um instrumento do Senhor aonde você estiver e que através de você o nome de Jesus possa ser exaltado, glorificado. Não deixe de comentar aqui embaixo, nos comentários, o que você achou desse vídeo, o que Deus ele tem feito na sua vida, o que você tem observado de cuidado dele sobre a tua casa, a tua família, sobre você. Que Deus te abençoe e no próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade ao Salmo 23 e a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o próximo versículo, onde ele fala que ainda que eu passe num vale de sombra de morte, eu não temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Então a gente se vê no próximo vídeo, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.